Pode ser que eu esteja ficando excessivamente preocupada, mas algo ocorreu hoje que gostaria de discutir e ouvir sua opinião. Um conhecido me encaminhou um anúncio do Craigslist sobre algumas bonecas com vários acessórios por apenas $50. Parecia ser uma oferta muito boa considerando tudo o que estava incluso, então entrei em contato por e-mail com o vendedor, mas não obtive resposta. Pensei, bem, talvez alguém tenha adquirido antes de mim. Entretanto, recebi um e-mail posteriormente, pedindo desculpas por não ter respondido antes devido a compromissos durante o dia. Perguntaram onde poderia retirar o pacote. A mensagem era proveniente de um iPhone. Respondi informando que poderia retirar no dia seguinte, perguntando sobre o horário e local de encontro. Contudo, não recebi resposta, então fui dormir. Na manhã seguinte, recebi um e-mail informando que a pessoa havia esperado por mim em uma escola, mas como não apareci, decidiram partir. Respondi, explicando que não havia recebido os e-mails antes de dormir e, ao acordar, não sabia sobre o compromisso, mas que poderia ir até a casa deles, se estivesse tudo bem. A distância era de apenas 30 minutos de carro para mim. A pessoa respondeu dizendo que estava tudo bem e perguntou se poderíamos nos encontrar na escola em 1 hora. Consultei o Google e descobri que havia 2 escolas com o nome ou capela na cidade. Enviei outro e-mail perguntando qual era a correta. A partir desse momento, houve completo silêncio, pois já havia perdido um compromisso anteriormente. Decidi ir rapidamente, enviando um último e-mail informando minha escolha entre as 2 opções de escola e que estava a caminho. Como era final de semana, a escola estaria fechada e não haveria ninguém por perto. Não recebi nenhuma resposta confirmando qual era a escola correta, então simplesmente esperava ter escolhido a certa. Após cerca de 5 minutos, um SUV preto parou ao meu lado. Dentro, havia um casal simpático, na casa dos 30 anos, e 2 grandes cachorros no banco traseiro. A mulher saiu do carro com uma grande caixa fechada e me ofereceu a oportunidade de verificar seu conteúdo antes de efetuar o pagamento. Estávamos posicionados no lado direito dianteiro do SUV dela. Em seguida, observei o homem saindo do carro e indo para trás. Pensei que ele estivesse apenas verificando os cachorros pelo porta-malas, mas, para minha surpresa, ele contornou o veículo e veio em minha direção, pelo meu ponto cego. Virei-me para encará-lo com uma expressão surpresa, achando estranho o ocorrido. Ele apresentava um meio sorriso, evitando contato visual. Isso me deixou nervosa e minha pele começou a formigar. Senti um profundo afundamento no estômago. Percebi que estávamos completamente sozinhos e não havia razão aparente para ele deixar o carro e se aproximar de mim daquela forma. Coloquei a caixa no meu carro, mantendo um olhar atento ao homem, e me afastei rapidamente. Se o objetivo dele fosse apenas garantir a segurança da esposa, por que não saiu do carro antes de efetuarmos a transação? E por que ele optou pelo caminho mais longo ao redor do carro para se aproximar de mim, quando o caminho mais curto até sua esposa estava pela frente, onde estávamos mais próximos? Por que se dar ao trabalho de transportar 2 cachorros grandes em um SUV para uma viagem de apenas 3 minutos? Acredito sinceramente que os cachorros foram usados para me distrair, mas não tenho certeza. Talvez tenham mudado de ideia quando perceberam que eu não seria uma vítima fácil. Foi tudo muito estranho. Não sou uma pessoa que vê perigo em tudo, mas definitivamente havia algo perturbador em toda aquela situação. Felizmente, consegui sair dali em segurança, mas não consigo deixar de me questionar sobre as verdadeiras intenções deles. Adquiri um novo Apple Watch, mas acabei não utilizando muito, então decidi colocá-lo à venda no Craigslist. Tirei fotos da frente, de trás e de cada pulseira, e em seguida publiquei o anúncio. Recebi várias respostas imediatamente, então optei por respondê-las uma a uma, priorizando a primeira pessoa que entrou em contato comigo. Uma das respostas veio de um homem que serve no exército.
Ele explicou que queria adquirir o relógio como presente de formatura para seu primo, que estava prestes a concluir a escola. A razão do militar para desejar o relógio foi muito gentil, então decidi vendê-lo para ele. Posteriormente, ele explicou que a festa de formatura do primo estava acontecendo naquele fim de semana e que ele gostaria que o relógio estivesse lá a tempo, então perguntou se eu poderia enviá-lo no dia seguinte. Ele se comprometeu a enviar um dinheiro extra para cobrir o frete mais rápido. Concordando com a proposta, pois parecia ser uma boa ideia. Após a nossa conversa, recebi um recibo do PayPal dele. Levei o relógio ao correio para enviá-lo. Após o envio do pacote, compartilhei o número de rastreamento com ele, para garantir que o presente chegasse a tempo. Entretanto, algo pareceu estranho. Percebi que não havia recebido nenhuma notificação do meu banco sobre a transferência de dinheiro. Ao revisitar o recibo do PayPal, notei algumas inconsistências e detalhes incomuns na confirmação do pagamento. Normalmente, quando vendia itens no Craigslist, eu costumava verificar o endereço do remetente para garantir sua autenticidade, mas, infelizmente, desta vez o pagamento foi feito através do PayPal e eu não verifiquei. Estava com pressa e um tanto confusa, e acabei acreditando na história do militar sobre a urgência do relógio para a festa de formatura no dia seguinte. O endereço no recibo do PayPal parecia suspeito e não seguia o padrão usual. Ao prestar mais atenção, percebi outras inconsistências que não faziam sentido. O recibo inteiro parecia irregular e não correspondia a um recibo válido do PayPal. Agora me sentia tola, pois normalmente sou eu quem alerta as pessoas para terem cautela com essas situações. Eu apenas estava tentando ajudar essa pessoa, mas acabei caindo em um golpe. Dirigi-me à delegacia local para relatar o ocorrido. Fui informada de que, por morar em uma área não incorporada, precisava contatar o escritório do xerife. Os funcionários do escritório do xerife foram muito prestativos. Eles enviaram alguém para se encontrar comigo na delegacia local e tivemos uma conversa detalhada sobre toda a situação. Compartilhei todos os detalhes do anúncio, as respostas, o militar e a pressa para o envio no dia seguinte. O delegado que me ajudava explicou que, sem o número de série, não havia muito que eles pudessem fazer. Embora decepcionante, ele garantiu que faria um relatório. Então, lembrei-me de que havia tirado fotos de tudo. Apesar de ter caído no golpe, ainda tinha uma foto da parte traseira do relógio e outra com o número de série. Portanto, embora tenha sido ingênua, pelo menos fui uma tola inteligente. O delegado registrou o número de série e o endereço para onde enviei o relógio. Ele disse que iria conversar com a polícia local para ver se poderiam resolver a situação. Continuei contando a história para meu namorado, amigos e pais. 2 dias depois, o delegado ligou e informou que obtiveram um mandado para a casa para onde enviei o relógio. Ao vasculharem a residência, encontraram não apenas um relógio, mas milhares deles, para ser exato. Essas pessoas possuíam relógios no valor de milhares e dezenas de milhares de dólares. Havia uma mulher que permitia que os itens fossem enviados para lá. Descobriu-se que ela recebia essas coisas em nome do seu noivo. Ela alegou que os itens eram presentes e que seu noivo era uma pessoa boa e honesta. A polícia tentou explicar que ele poderia não estar dizendo a verdade, que estava roubando coisas. O delegado mencionou que, por eu ter relatado o incidente nos subúrbios de Chicago, pessoas de todo o país poderiam recuperar seus itens valiosos. Alguns dias depois, eles ligaram novamente e disseram que meu relógio estava pronto. Tive que ir a um prédio da prisão para pegá-lo. Passei por um scanner, fui revistado em busca de armas e expliquei por que estava ali através de um telefone. Em seguida, uma mulher me guiou até uma sala com armários e me entregou um envelope com o pacote. Fiquei surpresa ao ver que tudo ainda estava embrulhado no papel, exatamente como eu havia feito. Agora, certifico-me de usar meu relógio todos os dias e decidi evitar o uso do Craigslist.
Minha amiga ensina piano para muitas pessoas e costumava anunciar no Craigslist em busca de alunos. Ela informava o valor das aulas, mas não me lembro do montante exato. Qualquer pessoa poderia se inscrever para aulas, individualmente ou em grupo. Minha amiga ensina piano para pessoas em diferentes níveis de habilidade, inclusive ajudando-as em exames de teoria musical e habilidades práticas. Ela é habilidosa ao piano e ainda toca quase todos os dias. Possui 3 teclados e um piano de cauda, este último de alto valor, cerca de $40.000. Certo dia, ela postou um anúncio no Craigslist oferecendo aulas de piano em troca de dinheiro, pois essa era sua principal fonte de renda na época. Após aproximadamente uma semana, ela recebeu algumas respostas. 2 delas eram de mulheres e uma de um homem. Optou por ensinar o homem primeiro e planejou reagendar as mulheres para mais tarde na semana. Ele deveria ir à casa dela à noite, talvez por volta das 16 horas ou 17 horas, após o término do trabalho. Minha amiga me contou que, quando ele chegou à casa dela, parecia estranho. Era difícil descrevê-lo, pois, quando perguntei, ela não soube detalhar muito sobre ele. O que mais a incomodava eram os sentimentos que emanavam dele, deixando-a mal e nervosa em permiti-lo entrar para as aulas. Mesmo assim, ela decidiu seguir em frente, pois ele estava lá com o dinheiro, pagando antes mesmo de começar a aula. Quando ela pegou o dinheiro, sentiu-se presa e incapaz de recusá-lo ali na porta. Mesmo que pudesse, achou que não teria a confiança necessária para fazê-lo, exigindo uma desculpa plausível para negá-lo. Assim, apesar do desconforto, ela optou por deixá-lo entrar, contrariando sua intuição. Durante a aula de piano, ele agiu de forma estranha e, ao final, parecia incapaz de aprender corretamente, tendo dificuldades até mesmo com escalas simples. Seus dedos eram grandes e desajeitados para o piano, o que resultava em erros frequentes. Apesar disso, minha amiga se esforçou para ensiná-lo da melhor forma possível. Após a aula, sugeriu que continuassem com as lições regularmente, uma vez por semana, para melhorar suas habilidades. O homem, no entanto, recusou a oferta, afirmando estar satisfeito com a aula e agradecendo. Enquanto se preparava para partir, ele parou subitamente na porta e começou a encarar minha amiga de forma estranha, como se estivesse planejando algo ruim. Ela perguntou se estava tudo bem e se ele precisava usar o banheiro, mas ele apenas a encarou sem responder por alguns segundos, antes de finalmente se despedir e sair. Depois desse episódio, minha amiga sentiu-se desconfortável e decidiu parar de aceitar novos alunos por um tempo, dedicando-se apenas aos seus alunos regulares. Mais tarde, descobriu-se que o homem para quem ela havia dado aula era Philip Marov, conhecido como o assassino do Craigslist, condenado por assassinar mulheres que conheceu através do site. Essa revelação deixou todos perplexos, questionando o que fez o homem decidir não agir contra minha amiga naquele momento. Mesmo agora, permanece a incerteza sobre o que o levou a poupar minha amiga enquanto tantas outras não tiveram a mesma sorte. Antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Matt e tenho 17 anos. Sou estudante. Gosto de passar tempo com meus amigos, e basicamente, foi aí que tudo começou. Durante os últimos meses, tenho pegado o ônibus para a vila de um amigo, onde nós fumamos, relaxamos e conversamos sobre coisas básicas enquanto nos divertimos. Durante essas ocasiões, notamos um senhor idoso se aproximando de maneira estranha, como alguém que tivesse bebido demais. Ele nos perguntou: "Ei, vocês podem me dizer o nome deste lugar?" Nós informamos, e então ele apenas sorriu e se afastou. Nós rimos um pouco, mas cara, como eu queria que nunca tivéssemos rido. O que ele disse em seguida fez um arrepio percorrer minha espinha. Ele nos olhou seriamente e disse: "Do que vocês estão rindo?" Paramos de rir imediatamente e apenas o encaramos. "É melhor vocês saírem daqui, ou eu vou machucar cada um de vocês, especialmente o gordinho." Isso me deixou realmente irritado, então comecei a gritar de volta,
perguntando por que ele estava me chamando de gordo. Meus amigos tentaram me acalmar, mas acabamos gritando um com o outro por cerca de 1 minuto. Tudo parou quando ele rosnou e murmurou para si mesmo. Pensamos que tinha acabado e que ele provavelmente estava muito bêbado, então não demos muita atenção ao resto do dia. Continuei vendo-o por aí, mas ele não disse mais nada, apenas olhava diretamente nos meus olhos. Algumas semanas se passaram e eu quase esqueci o incidente, para ser honesto. Quando voltei, em meados de junho, tudo parecia normal, ou pelo menos foi o que pensei. Tivemos uma festa na casa do Mike, e estávamos eu, John, Verônica, Kate e Ellie. Ellie até me provocou um pouco. Resumindo, tudo estava ótimo. Depois de um tempo, Kate veio e nos disse que ouviu algo do lado de fora. Ignoramos, dizendo que ela poderia estar preocupada sem motivo e que talvez estivesse se enganando. Mas estávamos todos errados. Cerca de 1h30 depois, Kate veio até nós e disse: "E não é coisa da minha cabeça. Há realmente alguém lá fora." As meninas ficaram realmente assustadas. Eu e meus amigos estávamos um pouco preocupados, mas não com medo, já que estávamos em uma vila e não em uma cidade. Pensamos que não haveria nenhum ladrão, mas estávamos errados. Após talvez 4 a 7 minutos, ouvimos batidas altas na porta. Mike me disse para levar as garotas para o quarto dele no andar de cima, e foi o que fiz. Depois, voltei para baixo, mas todas as luzes estavam apagadas, e os 3 estavam agachados, como se estivessem tentando se esconder de alguém ou de algo. "O que está acontecendo aqui embaixo, cara? Não desça aqui." Mike viu alguém com uma espingarda do lado de fora. Senti que todos estávamos em perigo. O primeiro pensamento que me veio à mente foi sobre que tipo de espingarda era. Então perguntei: "Em que tipo de espingarda ele tem?" Paul não entendeu, então repeti: "Em que tipo de espingarda ele tem? A de bombeamento ou a de 2 canos?" "Acho que ele tem a de 2 canos." Sentei lá pensando e disse: "Ele só tem 2 balas." Mike perguntou: "Luke?" Então eu expliquei: "Ele só tem 2 chances de acertar algo. Se ele entrar na casa, precisamos ser muito rápidos para desarmá-lo." Paul e John acharam que eu estava louco, mas Mike mandou-os ficarem quietos e disse que eu estava certo. Depois disso, fui para o quarto do Mike e disse às meninas para ligarem para a polícia. Expliquei sobre o cara do lado de fora com uma espingarda e pedi que fossem cuidadosas. Ambas começaram a chorar e quase perderam o controle. Repeti para Kate ligar para a polícia, e ela ligou. Depois da ligação, ouvi gritos altos e tiros de onde estavam meus amigos. Desabei e vi Mike sangrando do ombro. Ele gritou alto para nós chamarmos a polícia. Eu disse a ele que Kate já havia chamado. Quando olhei para a direita, vi Paul e John dominando um cara de meia-idade que estava gritando que ia nos matar. John pegou a espingarda dele e acertou o cara na cabeça com tanta força que ele desmaiou. Quando a polícia chegou, explicamos tudo. Mike foi para o hospital e ficou bem depois de alguns dias. A polícia disse que ele era um homem sem teto de 42 anos da Romênia. Não tínhamos ideia de como ou por que ele foi parar na casa do Mike, e não conhecíamos suas verdadeiras intenções. Você pode pensar que a história termina aqui, mas não termina. Para meus amigos, sim, mas para mim, não. Um dia em setembro, pensamos que estaria tudo bem sair para conversar. Mike mencionou aquela noite e disse coisas como: "Se eu não tivesse me machucado, poderia ter lutado contra ele. Aquele cara quebrou minha porta." Zombamos dele, e ele começou a tossir. Depois que parou, ele me perguntou: "Você queria ficar com a Ellie naquela noite, né?" Eu ri, brincando: "Bem, se ela estivesse interessada." Rimos novamente. Já era por volta das 21 horas, então decidimos ir embora, já que era fim de semana e o ônibus não estava funcionando.
Eu tive que ir para casa a pé, o que era cerca de 6 milhas de distância. Nos despedimos, e minha longa caminhada começou. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a ouvir música. Enquanto curtia a música, senti alguém tocando meu ombro. Tirei os fones e me virei. A única pessoa que não queria ver estava a poucos metros de mim, era o velho bêbado. Ele gritou comigo: "Meu amigo está na prisão por sua culpa." Foi a única coisa que ele precisou fazer, e ele estragou tudo. "Vou te machucar sozinho." Eu o socorri no nariz e comecei a correr. Sou um cara grande, 240 libras e 6 pés de altura, mas corri tão rápido que tropecei no próprio pé e caí de cara no chão. Tentei me levantar, mas o cara pulou em cima de mim e começou a me bater na cabeça. Bati a parte de trás da minha cabeça no nariz dele, e, felizmente, funcionou. Levantei-me e corri gritando por socorro o mais alto que pude. Cerca de 4 pessoas saíram para ver o que estava acontecendo, e, quando me viram, gritaram para ele me deixar em paz e até começaram a correr na nossa direção. Eles chamaram a polícia e uma ambulância. Expliquei tudo a eles. No dia seguinte, enquanto estava no hospital com meus pais, muitas pessoas vieram me visitar. Tudo está normal agora. Saio mais e até namoro a Eli às vezes. Ainda saio com meus amigos. Essa experiência foi realmente ruim, vou ser honesto, mas, bem, pelo menos perdi mais de 25 libras e arrumei uma nova namorada. Após o término do meu acordo de verão, comecei a procurar um apartamento muito acessível perto da minha escola. Durante minha busca, me deparei repetidamente com um anúncio no Craigslist. Ele foi postado por 3 estudantes universitárias que eram veganas e procuravam uma colega de quarto. Embora eu não fosse vegana, acreditei que poderia ser respeitosa e me dar bem com elas. Havia fotos das meninas no anúncio e elas pareciam amigáveis, então liguei para o número e um homem atendeu. Ele disse que eu poderia visitar e conferir o lugar, mencionou que minhas futuras colegas de quarto eram estudantes do mesmo community college que eu frequentava e até me contou sobre as disciplinas que estavam estudando. Parecia real, mas apenas para garantir, levei um amigo comigo quando fui ver o lugar. Quando chegamos à casa, ele me levou para o quarto menor. Eu gostei do aluguel, era acessível e, como estudante sem dinheiro, era perfeito para mim. Então ele me mostrou os outros quartos, que estavam totalmente vazios, ninguém morava lá. Ele disse: "Vá, sim, esses são para as outras 2 colegas de quarto, elas ainda não estão aqui, estão se mudando." Mas eu não acreditei muito nele, mas sabia que não poderia encontrar um quarto a esse preço em outro lugar, então concordei em pegar o quarto, me mudei com meu saco de dormir e fiquei cautelosa, esperando que tudo desse certo. Oh, como eu era ingênua! Logo percebi que esse homem era meu único colega de quarto e ele dormia no quarto ao lado do meu. Senti que algo estava muito errado, mas estava presa sem melhores opções. Eu havia acabado de conseguir um emprego em uma cafeteria e mal pagava algo, então sabia que não podia me dar ao luxo de me mudar para outro lugar naquele momento. Cerca de uma semana depois de assinarmos o contrato de aluguel, o homem me pediu para me juntar a ele na sala de estar para uma conversa. Ele disse que era para nos conhecermos melhor. No começo, ele começou com uma conversa casual, mas então trouxe à tona coisas que tinha visto em filmes para adultos, sabe, se é que me entende. Ele estava falando sobre como não entendia porque algumas pessoas gostavam desse tipo de coisa. Eu meio que entendi para onde isso estava indo e as coisas ficaram muito desconfortáveis rapidamente. Me vi sentada na sala de estar dele e ele tinha um sorriso sinistro no rosto. As coisas atingiram o ponto mais baixo quando ficaram sérias. Ele me disse: "Imagine que somos super bons amigos, tipo, realmente próximos", e disse isso com um sorriso sinistro, olhando para mim de forma estranha. Enquanto continuava, fez mais comentários inapropriados, tornando a situação pior.
Parecia que eu estava em um lugar muito ruim e sabia que tinha que sair. Eu me levantei e disse: ok, não posso mais ficar aqui. Estou me mudando agora, obrigada. Peguei o que pude carregar e liguei para um amigo para me buscar imediatamente. O cara estava muito bravo, me seguindo pelo apartamento enquanto eu tentava pegar minhas coisas. Então ele começou a insistir que eu devia a ele 1 mês de aluguel, o que não era verdade, mas meus pais sempre me disseram para não lidar com coisas loucas, então arrumei o dinheiro e paguei a ele só para sair de lá. Pelos próximos 3 meses, dormi no chão do meu amigo, mas só quando seu colega de quarto não estava lá, já que ele não gostava que as pessoas ficassem de graça, o que achei compreensível. Às vezes, também dormia no sofá no trabalho. Até usava o banheiro em uma mercearia 24 horas nas proximidades para dormir, onde ninguém me incomodava. A vida era difícil, mas preferia fazer tudo isso a ficar com aquele cara estranho. Ele era apenas estranho. Finalmente, encontrei um quarto que podia pagar, e era com uma musicista feminina. Esses tipos de situações não são incomuns em lugares como lá, mas espero sinceramente que ele não tenha se aproveitado de outras pessoas como fez comigo.